a gente já trouxe em manchete uma notícia quentíssima, hein? Quentíssima, saindo do forno. Diego Costa e Atlético entraram em acordo. O atacante não joga mais pelo Galo. A informação confirmada, aquela informação que a Itatiaia trouxe no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Quando o Diego Costa deixou o gramado do Mineirão, ainda no primeiro tempo, contra o Atlético Paranaense, com um problema muscular, já falávamos durante a nossa jornada esportiva que muito possivelmente aquele jogo seria o último do Diego Costa com a camisa do Atlético. E se confirma. O jogador entrou em acordo, está em Madrid, na Espanha, vem postando fotos, vídeos, fazendo atividades físicas na academia. Desde o início do ano, o Diego Costa está por lá em Madrid. Inicialmente, Milton Naves, esta rescisão de contrato de Diego Costa irá sair a qualquer momento. Ou hoje ainda, ou nos próximos dias. Hoje é sexta-feira, se não sair hoje, ela vai aparecer no vídeo no início da próxima semana. Inicialmente, a ideia do Diego Costa, pelo que a gente apurou, é conseguir um clube fora do Brasil. Na Europa, pelo menos, inicialmente. Se isso acontecer, o Atlético abre mão da totalidade da multa rescisória. A multa rescisória do Diego Costa gira em torno de 16 milhões de reais. É a soma dos salários do jogador por uma temporada, o tempo que ele tinha de contrato. Se ele for para fora, o Atlético abre mão ou da totalidade ou de uma boa parte, pelo que a gente pôde apurar. Agora, a situação muda se o Diego Costa vier jogar, voltar para o Brasil, jogar em outro clube brasileiro. A gente sabe que o Corinthians tem interesse, o Palmeiras está de olho em centroavante. Eu possivelmente vejo aí uma disputa que irá acontecer entre dois gigantes de São Paulo por ele, mas nesse caso o Atlético cobraria a multa de 16 milhões de reais. Então, a saída do Diego Costa agora já é realidade do Atlético e ela vai representar, eu falei 16 milhões de reais, é a soma dos salários dele no ano. Se você colocar 13º salário, mais férias, premiações, passa de 20 milhões de reais, com certeza, a economia que o Atlético vai ter. E essa economia pode, lógico, reverter na busca de um grande nome, de um jogador para substituir o Diego Costa no ataque. E o Galo já abriu espaço na folha com as saídas de Natan, Alan Franco, Johan tá para sair também. Uma diminuição aí que eu já espero, já poderia falar com calma, com tranquilidade, na casa dos 3 milhões de reais, hein? Com as saídas desses jogadores, somando o Diego Costa. Vou rolar a bola para os comentaristas. Era praticamente fato consumado, mas agora, sem Diego Costa, o Atlético teria que buscar alguém? Tem que buscar alguém de nome, de peso, ou pode ficar com o que tem no elenco, hein? Emerson Romano e Alexandre Simões. Olha só, Cláudio, bom dia pra você. O Atlético, o Diego Costa é um jogador de característica única nesse grupo do Atlético, tá? Um baita centroavante, principalmente se a gente falar em futebol brasileiro. Fez muita diferença, foram poucos jogos, se não me engano, 19 jogos, né, Cláudio? Foi. Exatamente. É um jogador que dava ao treinador do Atlético, no caso o Cuca, agora vai ter outro, mas no caso o Cuca, uma característica que nenhum outro atacante tem. O Vargas jogou centralizado, o Hulk jogou centralizado, o próprio Eduardo Sacha jogou centralizado, mas o Diego Costa é o 9-9 mesmo, aquele característico. Grandão, tem condição de brigar com o zagueiro, excepcional na bola aérea, faz o pivô como nenhum outro jogador do Atlético faz. Está longe de ser um jogador grosso, muito pelo contrário. Ele sabe jogar futebol, ele sabe abrir espaço, ele sabe servir aos companheiros. Então era uma opção muito importante para o grupo que o Cuca tinha em mãos. Acredito que o Atlético trazendo um treinador estrangeiro, como parece ser o desejo, ele vai querer um centroavante, um cara de referência exatamente como o Diego Costa é. Vamos ver como será a reposição. Tem aquela
possibilidade do Fábio, né, Cláudio? Sim. Que é um jogador também de área, não com a mesma qualidade do Diego Costa. Agora, dependendo do treinador também, existe a possibilidade de o Hulk voltar a fazer o que ele fazia antes da chegada do Diego Costa e esse treinador ter o homem de área, o homem de referência, como uma opção a mais no banco de reservas, né, Cláudio? Ô, Simões, o Galo tem hoje, com a saída do Diego Costa, até para o Romano opinar também, tem o Hulk, que é unanimidade, titular absoluto. Tem o Keno, que terminou muito bem a temporada, também um titular. Aí tem Vargas, Sacha, Ademir, tá chegando, fez uma ótima temporada pelo América, Savarino e no elenco mais 2 garotos, Savinho e Echaporã. Então são essas opções ofensivas de jogadores de ataque. Então o Atlético tem para essa função, contando o Savinho e o Echaporã, que jogam menos, são garotos, são 8 no total. 6 mais experientes, mais os garotos, Romano. Olha só, a saída do Diego Costa, Cláudio, um abraço para você, boa tarde, abre uma possibilidade, um leque de possibilidades, dependendo do novo comandante que chegar para o Atlético. Porque ele pode querer ter no banco, por exemplo, um jogador de referência, dependendo do adversário, para mudar o panorama de um jogo. Então ele pode pedir um atacante mais de referência, um atacante que saiba fazer um pivô e tudo mais. Se ele mantiver o que o Cuca estava fazendo, de um ataque móvel, de um Atlético girando na frente, sem posição muito fixa, aí ele pode optar por pedir um jogador com características de mais mobilidade. A verdade é o seguinte, o Alexandre falou bem, é um baita de um jogador, o Diego Costa, só que a cabeça dele não está no Atlético, ele não está focado no Atlético, em nenhum momento ele esteve focado no Atlético. Então é o seguinte, o que o Atlético tem que dizer pro Diego é o seguinte, você quer ir embora? Beleza, a porta da rua se ventia da casa, como dizia minha avó, não quer ficar, tchau, sabe, o Atlético não tem que ser refém de jogador. Ah, porque o Atlético tem que ser refém, não pode deixar o Diego Costa embora. Poxa, o torcedor às vezes, ele morre de amores por um jogador que não rendeu dentro de campo aquilo que se esperava. O Hulk rendeu. O Hulk é um atleta na concepção da palavra e rendeu. E tem um outro ponto, né, o Romano? Esse grupo do Atlético, apesar do grande número de estrelas, né? Ele foi tão positivo nesse aspecto de não ter reclamação de banco de reservas, de função. Teve coisas muito pequenas que foram contornadas numa facilidade enorme. E o Atlético terminou o ano, por exemplo, com o Nacho no banco, o Vargas no banco. Aliás, o Nacho que foi o melhor jogador das Américas no ano anterior. Isso, exatamente. Então, quer dizer, não existiu esse tipo de situação. Então, o Diego Costa parece não ter se enquadrado, né, nesse modelo que o Atlético tem, e eu acho que isso o Hulk tem muita participação. Ele gostaria de ter sido o primeiro, né? O Bambambam geral, né? Sim, acho isso. Só que ele não conseguiu desbancar o Hulk, ele não conseguiu desbancar o Zaratio, por exemplo, o Guilherme Arana, o Alan. Então, todos jogadores que são muito mais importantes para o funcionamento do time do Atlético do que ele. Embora ele seja um baita jogador, seja a única opção de centroavante, mas a gente está dizendo do funcionamento do grupo do Atlético, isso dentro de campo e fora de campo. Então, realmente, esse tipo de situação, com certeza, foi medida também, né, Romano? Sem dúvida nenhuma, né? O Rodrigo Caetano deve ter observado durante o ano, foi obrigado a parar arestas depois que ele chegou, porque você disse muito bem, um elenco cheio de estrelas, jogadores de seleção, jogadores consagrados, e você ter a harmonia que teve é muito difícil, é muito complicado. O próprio atleticano tem isso na sua história na época da Selegalo, né? Que contratou vários e vários jogadores, montou uma seleção e não conseguiu jogar. Essa não. Esse time conseguiu ter essa harmonia. Então é o seguinte, Diego, você não quer ficar no Atlético, meu filho? Um abraço, passa só no departamento pessoal, acerta tudo lá, pega suas coisas e depois, se você quiser, você entra na fila do seguro-desemprego. Vamos ver agora qual vai ser a movimentação do Diego Costa no mercado, né? Porque, como eu destacava, tem clubes brasileiros interessados no jogador e aí o Atlético tem essa preocupação, né? De não deixar o jogador ir para outro clube brasileiro, porque o Galo sabe da qualidade do Diego Costa, né? Então vai dificultar um pouco a situação dele acertar com outro clube aqui do país. Corinthians e Palmeiras despontam aí como clubes interessados. E bate muito no que vocês falaram mesmo. O Diego Costa, ele poderia dar problemas com relação a grupo